revelado queima de arquivo, de histórico hoje para o Brasil. O sistema pegou e admitiu o seu temor, o seu medo do Bolsonaro nas urnas e começa a se articular. Ativam mais um plano de queima de arquivo. E agora o medo não é apenas do Bolsonaro, é também o medo da esteira de escândalos, de investigações que estão contratadas para 2026. Ou seja, já estão cortando a língua, ou melhor, tentando cortar a língua de influenciadores de direita. Já começou o que a gente mais temia. O que a gente mais temia? A censura em 2026. E se o Trump não fizer nada, se realmente não tiver uma proteção internacional da liberdade de expressão, vai se repetir 2022. A grande realidade é que o brasileiro está se acostumando com a água quente. Não ferveu ainda para liquidar os indivíduos. Para quem não entende a referência que eu estou querendo usar, é quando você vai colocar, pelo menos isso é mitologia, eu nunca tentei fazer isso. Quando você vai colocar um sapo na panela, se você for esquentando a água aos poucos, você consegue ferver ele, liquidá-lo sem ele pular. Mas se você joga ele numa panela de água fervendo, ele vai lá e pula e foge. Ou seja, o brasileiro tá na panela de água fervendo e não tá fazendo nada. A gente já teve prisão do Bolsonaro, já teve vários indivíduos tendo que fugir do país. A gente tivemos a Débora do Batom recebendo 13 anos porque pichou uma estátua de batom e nada acontece, nada acontece, nada acontece. Quando alguém pega e aumenta a voz pro STF, tem uma perseguição, o indivíduo é punido e nada acontece. Ou seja, a gente está chegando em um ponto que, se eu fosse do STF, eu teria a imaginação que eu tenho poder absoluto. Ou melhor, será que seria imaginação ou a constatação da realidade? Eu acho que é bem provável que a gente pudesse considerar que seria a constatação da realidade. Porque é exatamente o que eles possuem no Brasil. Eles possuem poder absoluto em solo brasileiro. Essa é a realidade. Vocês discordam disso? Em paralelo a isso, a gente está tendo uma reação um tanto que incomum e a gente não sabe onde a gente vai dar. Tá tendo um erro de análise. E no início até fiquei um pouco animado com isso, mas foi uma análise errada, sendo sincero, e eu salientei para vocês em outros vídeos. Que Hugo Mota e o Alcolumbre estar se levantando contra o Lula é bom. E não é ruim não, mas o Hugo Mota e o Alcolumbre, na teoria, pelo que parece, estão sentados no colo do Xandão. Ou seja, não vai ter nenhuma grande, ultra, mega revolução. E o PT está se preparando com toda a força para 2026, a oposição também já está quebrando as pernas mais óbvias de algumas maracutaias para 26 também, a economia já está parando, ou seja, tudo está preparado para a gente mudar de rumo do país. Mas, se não tiver a questão de cercar a liberdade de expressão, não adianta. Não tem como salvar o país sem liberdade de expressão. Conseguiram perceber isso? Conseguiram entender? Seguindo, a gente também tem agora a escalada das operações no Rio de Janeiro. Claudinho não está brincando, está escalando as operações no Rio de Janeiro e o que a gente deve imaginar é mais apoio popular. O Lula vai falar mais besteira contra as operações e vai perder reputação. Esse é o cálculo básico. Também tivemos um ataque gigantesco na Casa Branca, exatamente. Tivemos 2 vítimas fatais por parte dos seguranças. Meus amigos, as questões dos Estados Unidos estão ficando muito, mas muito tensa. O Jorge Messias está cada vez mais improvável de levar a cadeira do STF e a gente deve imaginar que isso pode se enrolar e passar para o próximo presidente se tudo der certo. Dito isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos começar com o pé direito. Primeiro passo, eu gostaria de mostrar para vocês essa notícia lamentável. Leia a nota do PT sobre suposta filiação do Oruan a partir de 2023. Exatamente. O PT, nessa nota aqui, ele nega que tem alguma conversa com o Oruan, mas aí vem a repórter que emitiu essa manchete e reforça que sim, ela teve vazado e tem dados e comprovações que sim, eles estão negociando uma candidatura do Oruan. Lembrando que tem uma PL para bloquear isso e impedir qualquer candidatura de indivíduos associados a facções. No caso, o Oruan cairia isso até pelo pai dele e outras relações também, foto, vídeo, live com indivíduos que são acusados, procurados pela justiça. Preste atenção nessas falas agora. Publicamos hoje no portal MD News é verídica. Nós temos a fonte, nós temos os contatos, nós temos gravações
Então, assim, nós procuramos os dois lados. Tanto o rapper Uruan quanto o PT foi ouvido. Então, nós fizemos todo o nosso trabalho e a nossa fonte jornalística que divulgou, que ouve. Ou seja, deve ser verdade. A questão é, se esse cara vira um deputado federal, um senador, seria uma vergonha pro país, né? Seria uma mega vergonha e reforçaria aquele ponto, né? A idolatria que se tem por bandido no Brasil. Falar nisso, preste atenção nas falas do Lula. Preste atenção. Esse país ontem... Lamentável. Deu uma lição de democracia ao mundo. Ao mundo. Sem nenhum alarde, a justiça brasileira mostrou a sua força, não se amedrontou com as ameaças de fora e fez um julgamento primoroso, onde não tem uma acusação de oposição. É tudo acusação de dentro da quadrilha que tentou dar um golpe nesse país em 2008. E pela primeira vez na história do país, pela primeira vez em 500 anos na história desse país, você tem alguém preso por tentativa de golpe. Infelizmente não tem ninguém preso pela Lava Jato, né? É uma grande vergonha isso. É uma grande vergonha ter que ouvir isso. Mas vamos seguir porque eu acho que esse indivíduo vai ser expulso. Indústria trava e aponta pior novembro desde 2016. O setor já culpa a economia fraca do governo Lula. Meus amigos, o couro vai esquentar e a antecipação da crise financeira de 27 para 26, pelo que parece, está indo no caminho. Agora eu vou te fazer uma provocação aqui. Vou ler uma manchete que é bizarra, tá? Cláudio Castro autoriza a venda de spray de pimenta para mulheres em farmácias do Rio. Aí você pensa, era proibido? Eu nem sabia que era proibido, me perdoe a leiguice. Mas a parte mais absurda é essa aqui, ó. Sem necessidade de receita médica. Por que o médico recomendava spray de pimenta para alguém? Qual que é a lógica? Tem algum tratamento que é feito com spray de pimenta? Alguém sabe me informar isso? Governador Cláudio Castro, a lei que permite venda de spray e de extratos vegetais, como spray de pimenta, com concentração máxima de 20% para mulheres em farmácias. A medida, de acordo com o governo do Rio, é uma iniciativa de proteção às mulheres fluminenses. O spray e extratos vegetais passa a ser considerado um equipamento não letal, e porque realmente não é, instrumento de legítima defesa. Mas por que antes o médico tinha que indicar? O médico fala, o que aconteceu com você? Tomei um tiro, perfeito, dessa vez você vai ter, tive um assalto celular, eu acho que um spray de pimenta vai te ajudar, hein? É uma vergonha isso aqui, é uma vergonha o Brasil, né? É uma grande vergonha. Lembrando que você possuir arma no Brasil é muito difícil se você é uma pessoa honesta. Se você for um bandido, não é tão difícil assim. Seguindo, presta atenção nas operações do Castrinho agora. Portanto, recebemos a informação de que uma criança de 10 anos foi baleada dentro de uma escola. Triste. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dessa criança. Já sabemos que ela foi socorrida para uma unidade básica de saúde dentro do Complexo da Maré e que essa criança será transferida daqui a pouco para um hospital com mais estrutura, que é o Hospital Estadual Getúlio Vargas, que fica no bairro da Penha, também aqui na zona norte do Rio. Essa é uma ação emergencial da CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil. A polícia divulgou que o setor de inteligência conseguiu perceber uma movimentação atípica de criminosos, que poderia identificar e indicar a intenção de invadir outra comunidade que é controlada por uma facção rival. E que, para permanecer nessa região, ou para evitar qualquer tipo de confronto ou vítimas nesse possível confronto, a polícia decidiu agir. Eu quero te mostrar imagens gravadas por estudantes da UFRJ, inclusive do prédio que está aqui bem perto de onde nós estamos, que é o prédio do Hospital Universitário. Esses estudantes gravaram o momento em que um helicóptero da Polícia Civil pousa numa área de gramado bem perto daqui. A Polícia Civil disse que não foi uma intercorrência, mas sim um pouso programado para planejar essa operação. Uma foto divulgada por um outro aluno também dá para ver que um disparo durante esse confronto atingiu uma sala de aula da Universidade Federal. E por isso, a UFRJ anunciou agora há pouco que suspendeu as aulas no período da tarde e também à noite.
É uma grande vergonha o Brasil, o Rio de Janeiro também. E agora tem algumas imagens que eu vou deixar rodar em silêncio e vou fazer alguns comentários. Isso aqui aconteceu hoje, meus amigos, não é reprise da mega operação, não é operação antiga, isso acabou de acontecer. E tem um resultado mega positivo que eu vou mostrar pra vocês, que é o efeito de dissuasão. Tinha um vídeo que infelizmente eu perdi, mas eu vou achar pra trazer pra vocês em outro vídeo, que é um relato de uma brasileira que mora nos Estados Unidos, que ela teve o celular roubado. E aí ela rastreou o celular, tava dentro de um Walmart, porque o indivíduo roubou ela e vendeu numa maquininha. E aí no momento que ela chamou a polícia conseguiu recuperar e pegou o celular dela e fez uma leitura de digital, colheu a digital do bandido para ir atrás do bandido. Temos dois questionamentos. Floriano, tem viabilidade financeira fazer isso? Ou seja, você mobilizar equipamento, perseguir um cara que roubou um celular? Não tem viabilidade financeira imediata, mas é um excelente investimento para políticas de segurança estadual da cidade, do país. Como assim, Floriano? Você provavelmente, se você colocar todos os custos associados a recuperar esse celular e também pegar esse indivíduo, o custo não fecha a conta. Era mais fácil você comprar um celular novo e dar pra senhorita, perfeito? Mas em questão de segurança pública, pensando que esse indivíduo não vai roubar só um celular, ele pode começar roubando o celular, daqui a pouco ele tá com arma, assaltando e liquidando a vida das pessoas, aí sim, é uma política pública que fecha muito a conta. E o que falta no Brasil é isso. O que falta no Brasil é ter política pública de segurança que consiga parar o indivíduo no pequeno delito. Porque o bandido, ele não vai pegar e fazer o primeiro crime dele, não vai ser um assalto a banco. O primeiro crime dele não vai ser um mega crime, vai ser o pequeno. Aí ele não é pego. Aí vai o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, aí ele é pego e é solto. Aí o sexto, o sétimo, o 10 ele é pego e é solto. E também vai escalando o nível de gravidade do crime. Ele vai ficando à vontade. Ou seja, enquanto o Brasil passar a mão e chamar de vítima de sociedade, a gente não vai ter melhora, não vai ter sossego. E aqui mostra qual que é o efeito literal desse efeito de dissuasão. O que o Cláudio Castro fez, tá? O Cláudio Castro pegou e falou: onde tiver barricada, eu vou entrar para tirar. O que os traficantes fizeram lá no Complexo de Israel? Começaram a tirar as barricadas. Começaram, vou repetir, a tirar as barricadas antes da polícia chegar. É assim que você começa a recuperar um estado, recuperar um território. Faz sentido pra você? Daqui a pouco a gente não vai ter mais casos de indivíduos errando na rua e tomando tiro. Porque eles vão entender, pô, se eu fizer isso vai ter invasão. E é assim que você para. No momento que um indivíduo assalta o outro, qual que é o certo, tá? Qual que é o certo? Teve um assalto na Paulista, por exemplo. Para toda a polícia e vão achar esse cara. Ah, mas ele é playboyzinho, ele é não sei o que. Não, pega esse cara e coloca ele 3 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos no xilindró pra roubar do celular. Estampa tudo quanto é jornal com a cara desse cara. Bota a família dele chorando, coloca todo mundo reclamando, protesto na rua porque você apenas rouba o celular. E aí você faz o quê? O marketing para todos os outros bandidos pensarem, não vale a pena roubar celular. Entendeu? Aí a sensação de segurança pública aumenta muito. Porque o que acontece com o indivíduo, com o cidadão, com o trabalhador? Ele perde o celular, ele perde a moto, ele perde o carro. É isso que torna a cidade insegura. Não é necessariamente o homicídio, que caiu muito até por sinal em São Paulo. Caiu muito, saiu acho que de 13 já tá abaixo de 5. Ou seja, parabéns pro Tarcísio, parabéns pro Ricardo Nunes, parabéns pros indivíduos que estão envolvidos nisso, parabéns mesmo. Só que a percepção de segurança pública não melhorou nesse percentual. Porque ainda os pequenos furtos possuem viabilidade econômica. O cara é solto. Todo dia o cara é solto e ninguém aguenta mais. E agora, amigos, a gente está começando a esquentar a chapa. Mais uma vez, o desembargador Sebastião Coelho vem provocar diretamente o Exército e também dar uma indireta para o povo brasileiro. Presta atenção nisso aqui. Isso é muito relevante. Eu quero falar com o comandante do Exército, General Tomás Paiva. General, o senhor sabe que um oficial do Exército que o senhor comanda, o capitão Bolsonaro, está preso na Polícia Federal. O senhor sabe também que o Estatuto dos Militares, Lei 6.680, artigo 73, parágrafo único, letra C, determina que o militar só pode ser preso em unidade da força correspondente, ou seja, no caso concreto, dependência do Exército Brasileiro. Eu quero saber se o senhor fará alguma manifestação pública ou permanecerá no seu silêncio cúmplice com Alexandre de Moraes. O seu silêncio corresponderá a dizer que o general Augusto Heleno, o general Paulo Sérgio podem ser mandados para uma prisão comum e também que o general Braga Neto
pode ser retirado da unidade militar onde se encontra para uma prisão comum. Eu quero saber se o senhor vai fazer distinção entre um oficial general e um oficial intermediário, como é o capitão Bolsonaro. A população brasileira exige do senhor um posicionamento. E eu vou ficar aguardando. E vou lhe cobrar. Esse cara tá com muita coragem, né? Mas até agora ele não virou alvo. Tirando o Nicolas, que já virou alvo, uma galera já virou alvo. E eles estão querendo agora humilhar o Bolsonaro. Marmitas de Bolsonaro serão fiscalizadas pela Polícia Federal. Aí eu te pergunto, tá? Uma das conclusões é, pode vir alguma ferramenta para ele fugir. Loucura completa. Ou pode ser medo de envenenamento. Porque imagina, se alguém envenena o Bolsonaro dentro da prisão, isso vai cair no colo do Moraes, porque ele vai ser o principal acusado. Essa é a realidade. Então pode ser isso também. Então tem várias interpretações disso aqui. E também deve ter o viés também de humilhação, porque o que mais o Alexandre de Moraes está fazendo é tentar humilhar o Bolsonaro. Quer completamente tirar ele do centro dele. E já conseguiu, infelizmente já conseguiu. Aquele caso da tornozeleira mostra isso, que ele não está tão bem. Ministros do STF indicados por Bolsonaro ligam para senadores para defender a aprovação de escolhido de Lula. Eu já tinha dado um briefing disso, que o Mendonça estava apoiando, mas isso aqui é muito triste, tá? O André Marsiglia fala assim, espero que seja especulação da Globo, mas não é. Não é. Já saiu em alguns portais e normalmente quando saem esses boatos é verdade, tá? André Mendonça e Cássio Nunes têm procurado parlamentares da oposição em defesa da AGU. Amigos, triste, tá? Triste. A palavra é triste. E aí vem isso aqui, ó. Presta atenção nessas falas do Sóstenes. É triste porque uns indivíduos pensam, pô, esse cara podia ser a solução, esse cara pode ajudar em alguma coisa, o cara vai lá e dá uma dessa... Ser evangélico, ele é um petista. Para mim, são duas coisas que não se comungam. Até porque, como AGU, ele peticionou sobre aquela ADPF das 22 semanas da sistolia fetal, de mortes de bebê no ventre de suas mães, com 22 semanas, poder ser feito aquele procedimento de assassinato de bebê com injeção que mata o bebê no ventre. Ele, como evangélico, jamais, o seu princípio de fé, o permitiria assinar um documento como esse. Mas eu tenho aqui o parecer dele assinado por ele no meu celular. E eu vou expor, inclusive, nas minhas redes sociais. Quem quiser ir lá ver, pode ver nas redes sociais ele, Jorge Messias, como AGU, defendendo o aborto de crianças no ventre de suas mães de 22 semanas acima. Ora, aqui está a prova para mim de que ele é mais petista do que evangélico. Um comentário sobre o Sóstenes. Eu acho que é um cara muito esforçado, com uma equipe muito ruim. Não tô falando equipe que trabalha diretamente com ele, não. É a equipe que eu falo a galera da direita como um todo. É muito difícil, porque ele sempre tá muito preparado, mas os tiros no pé que ele toma dos próprios aliados é muito grande, dificulta muito o trabalho do homem. Essa é a grande realidade. Evangélico. Então, eu não sou senador, eu não vou votar, mas se votasse, eu não votaria para aprová-lo. Antes de ser evangélico, ele é um petista. Ou seja, tá certíssimas as colocações. E aí vem a galera evangélica da bancada lá, que é a galera do Bolsonaro, pegar e tentar defender. É triste, meus amigos. Às vezes a gente se decepciona, né? Muito triste. Porque eu tinha esperança no Mendonça, tinha esperança no Cássio Nunes, no Nunes Marques, mas... Vamos seguir. Olha o que aconteceu na Casa Branca agora. Esse tiroteio aconteceu mais ou menos 1 hora atrás e todo o perímetro aqui em volta da Casa Branca, como vocês podem ver, está isolado, fechado por conta, então, desse tiroteio que deixou 2 agentes da Guarda Nacional feridos nesta tarde e em estado crítico. O atirador também foi baleado pelos agentes de segurança, também está em estado crítico. A gente lembra que os agentes da Guarda Nacional foram enviados pelo presidente Donald Trump aqui para a cidade em agosto. E o presidente, que está na Flórida para o feriado de Ação de Graças, se manifestou, ele está monitorando a situação e ele disse, nas palavras dele, que o animal que fez isso vai ser responsabilizado. Foi ele que disse também que esses 2 agentes da Guarda Nacional estão feridos, em estado crítico, e que o atirador também... Eles já faleceram, esses 2 agentes da Força Nacional. Infelizmente, já saiu essa informação. Está em estado crítico. A gente segue monitorando a situação, Renato. O que aconteceu foi um ataque de um louco, pelo que parece um lobo solitário, mas começaram a dar tiro e tudo mais. Faleceu esses 2 agentes da Guarda Nacional. O indivíduo foi preso, ele também está em estado grave, mas não saiu informação se ele está vivo ou está morto. Os 2 caras, os 2 policiais faleceram da Força Nacional, faleceram infelizmente. E o Trump prometeu vingança, prometeu e tal, mas não se sabe ainda, não tem informações, mas a galera
o pessoal tava lá na área fazendo investigação, colhendo digital, essas coisas, para ver se descobre se tem mais envolvidos ou não. Muito triste, muito triste. Alcolumbre lava as mãos sobre votos de Messias ao STF. Tô fora disso. A grande realidade é que ele não tá fora, ele vai travar. E acabou de sair essa notícia aqui, ó. Inimigo do PT, Hugo Mota, consulta ministro do STF sobre anistia. O que isso significa? Eu ia fazer uma live hoje 9 horas, que eu tô cancelando agora, até porque esse vídeo tá saindo bem próximo, até as 9 horas esse vídeo tá saindo. Não vou fazer live por quê? Porque eu ia fazer a live sobre anistia. Não temos informações sobre anistia. O máximo de informação de anistia, essa notícia acabou de sair aqui. Acabou de sair, eu nem sei, não, perdão, foi há 2 dias isso aqui. Eu pensei que tinha acabado de sair, porque apareceu no feed agora. Mas basicamente, o Hugo Mota chegou a consultar o STF, infelizmente, a gente já sabe a posição do STF. Não teve um grande retorno. Então essa notícia é antiga, não teve um grande retorno. Até agora a anistia não foi votada, talvez vote de madrugada. Mas aí eu vou fazer a live amanhã, porque o objetivo da live era falar, discutir a anistia, o que ia sair, qual era o projeto que ia sair, se foi bom ou foi ruim. Ou seja, a live de hoje foi adiada para amanhã. Dito isso, vamos seguir. Alcolumbre lava as mãos. Basicamente a Alcolumbre não tá lavando a mão, tá travando realmente o Jorge Messias. E agora começa uma declaração do sistema que eu já vou colocar no próximo vídeo. O problema é que Bolsonaro vence as eleições em 26, bem como qualquer familiar seu, qualquer não, mas bom, alguns. Para o establishment, o Jair inelegível é pouco, pelo menos até o ano que vem. Ele precisa ficar preso para não eleger uma galera no Congresso. Eu acho que ele vai eleger uma galera no Congresso, dentro da cadeia, e quem tá falando isso não sou eu mais. Eu falei isso nos outros vídeos, eu falei que a Globo tava errando a análise, eu falei que eles estavam... Nem falei que ele tava errando, eu falei que eles estavam pegando e tentando enfiar a goela abaixo. Mas agora, eles desistiram e falaram a verdade. Presta atenção nesse vídeo. Eu, inclusive, conversava com um dos líderes do Centrão ontem, na verdade, eu ia falar essa semana, mas foi ontem, e eu perguntava para ele, porque ele viu pesquisas, o PP encomendou pesquisas de opinião, e eu perguntava, Bolsonaro ainda tem toda essa força? E ele respondia, Natuza tem. Natuza tem, porque todos os candidatos que estão no páreo como potenciais nomes a disputar o Palácio do Planalto, quando são colocados como candidatos de Bolsonaro, crescem muito em tamanho. Então você tem essa circunstância quase que insólita, Bolsonaro preso e sendo um grande fiador das eleições do campo político que ele representa. Mais ou menos o que aconteceu com Lula quando foi preso e, na sequência, nós tivemos eleições aqui no país. Eu, inclusive, conversava com um dos líderes do Centrão. Vai ter, tá bom, meus amigos? Pode confiar em mim que vai ter muito senador e muito deputado federal sendo eleito pelo Bolsonaro. E o medo é gigante, porque os escândalos contratados para 2026 são gigantes. Vai ter escândalo econômico, escândalo do Correio, vai ter coisa sendo batucada lá de fora. O esquema tá... A esteira tá elaborada. E vem aqui, ó, ex-delegado morto tinha rascunho com denúncias de fraude de licitação. Existe alguma chance de ter fraude de licitação sem envolvimento de político? Ou seja, talvez quem liquidou ele não foi necessariamente o crime organizado. Ou melhor, ou talvez o crime organizado tenha liquidado ele para proteger políticos. Meus amigos, é uma grande vergonha. Lembrando que acho que 3 dos 5 indivíduos que estão sendo investigados por ter liquidado ele já foram liberados. Vou repetir para vocês, já foram liberados, mataram o delegado e foram liberados. Isso é uma grande vergonha, tá? Isso é uma grande vergonha. E para piorar a situação, o que a gente tem a partir de agora? Temos também o Daniel Vorcado, que foi transferido para uma prisão, que eu acho que tá certo, e agora os advogados começam a falar que ele tem risco de falecer na prisão. Queima de arquivo também? Não sei, vou me aprofundar no outro vídeo. Dito isso, hoje não teremos live adiada para amanhã. Gostaria muito que você curtisse esse vídeo, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho e compartilhasse também, que é muito importante para a gente conseguir alcançar o máximo de brasileiros possível e conscientizar e salvar o país em 2026. Então não se esquece, um abraço e até o próximo vídeo.